Olá pessoal, dando continuidade à nossa construção da nossa aplicação ponta a ponta utilizando o ChatGPT e o framework Django, vamos fazer uma nova feature, né? Uma nova funcionalidade que é o uso de APIs usando a API RESTful do Django. O que acontece, pessoal? Muitos sistemas hoje em dia, eles têm uma interoperabilidade. Como os sistemas se conversam trocando informações, textos. Geralmente o padrão utilizado é um formato JSON, né? Então ele troca informações utilizando o formato JSON. Então o Django, né, ele já tem, você pode instalar o RESTful justamente para fazer essa troca de informação. Geralmente, para você consumir informações de uma API, de uma aplicação, você precisa se autenticar. Para a questão de simplificação, a gente vai criar um endpoint, né? Uma API, um endpoint com a única coisa que é listar os dados dos clientes, supondo que uma aplicação vai precisar utilizar essa informação sem precisar autenticar. Vamos deixar ela pública, certo? Então, vamos lá, né? Vamos mostrar como é que a gente fez isso. Então, aqui foi o nosso prompt, né? Continue se comportando como professor de programação, explicando sempre os códigos de forma detalhada de dados. Refatório todo o código para incluir uma API que retorne todos os nomes dos clientes cadastrados, e-mails e API pública. Então, a primeira coisa que ele pede, vou até parar aqui minha aplicação, né? É a gente instalar o Django REST, que ele vai utilizar o RESTful, certo? Já está instalado no meu, mas basta vocês, para instalar, vocês precisavam só fazer aqui o pip install, né, no terminal, que ele instalaria, certo? Não tem muita dificuldade. Então, ele pede para a gente entrar o quê? Vá lá no cadastro de cliente settings. Cadastro de cliente settings, está aqui. E adicione nosso framework REST lá no, que é uma aplicação que a gente acabou de instalar, né? Quando você fez o pip install, você instalou esse aqui, esta aplicação, tá ok? Tá aqui, ó. Opa, pronto. Eu fiz isso aqui, mas pronto, aqui. Então, ó, ele fala, né, ó, adicione, né, o REST framework, que vai ser a forma como a gente vai conseguir se comunicar, tá bem, ó? A lista de instalar para ativar o Django REST Framework, ok? No Django, o que é que ele precisa? Ele precisa serializar. O que é serializar, pessoal? É transformar algum objeto, o objeto mesmo, né, que está lá na memória do seu sistema, você serializar é transformar ele num padrão, que é um arquivo JSON, né, que vai ser no formato JSON, de tal forma que o outro sistema, ao acessar esse arquivo JSON, entenda a estrutura daquele seu objeto. Então, esse processo de transformar qualquer objeto que está na memória em um formato JSON, a gente chama de serializar, né? Então, vamos serializar. Para isso, a gente vai criar aqui um arquivo chamado serializadores, né? Serializers. Ó, dentro de clientes, né? Ele pede para a gente criar aqui um arquivo chamado serializer. Então, vamos lá. Aqui, ó, dentro de clientes, novo arquivo, serializers.py. E o que é para fazer? Vou pegar esse códigozinho aqui. Então, ó, ele importou, né, o REST Framework que a gente instalou quando a gente fez aquele pip install, tá? E aqui, ó, eu peguei o objeto que está lá no meu banco de dados cliente, né, que o ORM faz toda essa manipulação. E aqui, ó, eu digo que o meu modelo vai ser o cliente, tá? E eu digo quais são os atributos que eu quero retornar. Eu poderia colocar mais, menos, poderia colocar aqui métodos, funções, poderia pegar outras informações, mas enfim, o importante é definir o que de fato ele vai serializar, tá? Então eu tenho um controle sobre isso, tá? Então essa classe herda, né, é responsável por converter objetos cliente para o JSON, e eu defino aqui quais são os meus atributos. Então agora eu vou lá na minha views cliente, né? Então essa aqui está salvo.
Vou lá na minha views de cliente, certo? Tá aqui. Eu vou importar o REST Framework, certo? Tá aqui, importei meu REST Framework. Vou importar o meu serializador, certo? Tá aqui, importei a classe que eu acabei de criar, né? Que é o meu serializador, tá bem? O resto mantém, certo? Tá ok, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Nós vamos manter que a nossa aplicação, para utilizar a nossa aplicação, seja login e senha requisitado. Imagine que o seu sistema tem duas formas de interação. Uma é justamente a partir de um sistema web, né? Que ele se tem que estar com login e senha e via API. E na API, certo? Tá aqui. Na API, eu estou dizendo que ela é pública, ela não precisa de uma autenticação, certo? Só para facilitar aqui nosso entendimento, certo? Então, na nossa API, eu criei aqui uma classe, né, que vai ser a nossa classe que vai manipular a nossa API, e ele vai pegar o quê? Todos os objetos e vai serializar esses objetos, certo? Então tá aqui, então aqui ele vai explicando, ó, essa view herda, que é uma visão view genérica do Django REST, ele retorna todos os objetos e utiliza o cliente serialize para converter todo objeto daquele que foi retornado em um arquivo JSON, pegando os dados nome e e-mail, certo? E como é que eu posso acessar a minha API? Eu tenho que configurar as minhas rotas, tenho que configurar o meu URL lá na minha tabela clientes. Então aqui na tabela clientes, eu vou adicionar, pessoal, aqui, ó, uma nova rota, que é a minha API clientes. Então, ó, aqui eu adicionei uma nova rota, que é API clientes. Então, quando eu fizer esse acesso aqui a API clientes, ele vai retornar essa view, que por sua vez vai pegar os objetos e serializar. E vai retornar um JSON, que é um padrão de comunicação muito utilizado. E vamos rodar aqui nossa aplicação para ver se deu certo. Ok? Vou aqui dar um... Tá aqui, tá rodando, certo? Mas eu quero acessar a minha API. Então, como é que ele falou? Ó, como é que é a minha rota? API barra clientes barra. E aqui, ó, retornou justamente o arquivo JSON, que é esse padrão aqui, ó, trazendo o nome e o e-mail. Então, bacana. Conseguimos criar uma API utilizando o framework RESTful do Django, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Tá aqui, aqui dá a resposta, né? Onde é que ele vai trazendo um resumo da faturação e segurança. Então, qual foi a proposta dessas aulas que a gente fez agora? É justamente mostrar como a gente pode utilizar o ChatGPT, um tutor com muito potencial, mas não só copiar e colar o código. Ele vai explicar aqui passo a passo o que está fazendo, as modificações. Isso é muito importante para vocês, alunos. Não utilize essa ferramenta só para copiar e colar, mas também para vocês utilizar, tirar as dúvidas, perguntarem e desenvolverem. Vocês poderiam perguntar, eu gostaria de otimizar esse código, eu gostaria de fazer uma API com autenticação, eu gostaria de utilizar templates mais bonitos, enfim. Tudo isso você pode interagir com o ChatGPT e conversar e trazer mais informações. Então, por isso, por hoje, por essa aula é só, pessoal, e até um próximo momento. Abraço.